Ladies and gentlemen, Aqui quem fala é Ana Célia e Flávia Laís. estudantes do curso de Letras em Inglês da UFRN e professoras em programas bilíngues nesse país. Está começando mais um Bilingue Pode, o podcast que traz as verdades, pesquisas científicas, novidades, curiosidades e tudo o que há de mais novo sobre o bilinguismo. O podcast de hoje, especialmente, será para papais e mamães, professores, coordenadores e curiosos sobre as tendências bilíngues que têm tomado o Brasil. E para ninguém ficar de fora, vamos começar por você, que está pensando em ter um filho ou filha, ou até já tem e não decidiu se vai colocar ou não em uma escola bilíngue. Já vamos deixar claro de antemão algumas diferenças. Existe a escolarização bilíngue e escola com programa bilíngue. Esses termos foram cunhados com a ajuda de uma grande pesquisadora e educadora na área do bilinguismo aqui no Brasil, a Antonieta Megali, em que a diferença básica é que a escolarização bilíngue, a criança tem acesso integral aos dois idiomas. Já na escola com programa bilíngue, o tipo de programa pode variar e o contato com a segunda língua também não é em tempo integral. Se você está em dúvida em qual escolher, saiba que ambas têm o mesmo objetivo, que é promover o aprendizado de uma segunda língua. Porém, quanto mais tempo imerso nos dois idiomas, melhor vai ser para a criança. Acredito que essa diferença inicial que trouxemos nesse momento vai ajudar vocês na hora de escolher uma escola para a criança. Porque agora vocês já não estão mais 100% leigos. Vocês sabem o que vocês querem, vocês sabem o que vocês vão procurar. Mas se você, papai ou mamãe de primeira viagem, ainda não decidiu se quer optar ou não pelo bilinguismo na vida do seu filhote, aqui vai algumas vantagens que o bilinguismo traz para vocês. Essas vantagens podem ser observadas, pois hoje em dia, apesar dos estudos na área do bilinguismo serem recentes, elas foram intensificadas pela possibilidade de realizar imagens neurológicas. A partir desses estudos, é possível perceber que as crianças com uma educação bilíngue constroem ligações neurológicas mais complexas, o que futuramente pode ajudar a retardar doenças neurodegenerativas. Um estudo de Fetcher e Johnson de 2018 provou que crianças bilíngues têm mais facilidade de identificar incompatibilidade entre vozes e faces de pessoas do que crianças monolíngues. Isso só nos mostra que crianças bilíngues estão desenvolvendo a teia de conexões neurológicas de forma mais complexa do que crianças monolíngues. Eu sei que ao primeiro olhar, essa facilidade de identificar a incompatibilidade entre vozes e faces parece bobagem, mas foi um grande avanço na área da neurociência e dos achados do bilinguismo. Isso prova que em um contexto bilíngue, as crianças começam a desenvolver muito mais logo no início. Além, é claro, de ter uma coisinha fofa falando em dois idiomas com você. Já se convenceu? Nós esperamos que sim. Ainda não? Mas não se preocupe, nós vamos trazer outras vantagens e eu acredito que até o final do podcast vocês já vão ter se convencido 100%. Agora você, papai e mamãe, que já tem sua criança em um sistema bilíngue, seu momento chegou. Sabemos que às vezes o processo de aquisição de língua é um pouco angustiante para os pais, com a espera da criança começar a manifestar um segundo idioma. Mas calma, que tudo vai dar certo. A ciência nos mostra que as crianças, mesmo não produzindo novo idioma, ainda estão aprendendo, pois a parte mais importante no processo de aprendizagem de uma segunda língua em crianças menores é a compreensão. Exatamente, Flávia, você está certíssima. Apesar de não manifestar sinais de um segundo idioma, as crianças estão aprendendo sim. Aprendendo a reconhecer os sons, um vocabulário novo e distinguir os idiomas falados ao redor delas. Pois é, o plot twist de hoje é exatamente esse. As crianças não distinguem desde o início a diferença dos dois idiomas. Acreditam? Pois é, e muitas vezes não têm consciência de qual é um e qual é o outro. Por isso, muitas vezes, elas acabam misturando, falando um no lugar do outro, ou falando um no contexto do outro e vice-versa. Esse fenômeno tem um nome super chique, chamado Code Switching.
Aqui vai um alerta para todos os educadores que estão em contato com crianças em processo de aquisição de 2 idiomas. Cuidado com as intervenções de vocês. O cérebro das crianças estão organizando os 2 idiomas. Esse processo demora e muitas vezes causa essa mistura que deve ser respeitada para não causar nenhuma aversão na criança em nenhuma das 2 línguas. Pois é, existem 2 idiomas se organizando na cabecinha pequena das crianças. E elas muitas vezes não têm, como eu disse, a consciência de que são 2 idiomas diferentes, com sons diferentes, com palavras diferentes. E a gente sabe que muitas vezes, por falta de informação, as pessoas não têm consciência disso e acabam tendo alguns comportamentos que podem prejudicar nesse processo de aprendizagem. Em uma das escolas que eu lecionei, minha aula era no modelo de programa bilíngue, então ela tinha um tempo reduzido, ela não era em tempo integral, e estava ensinando um conteúdo sobre frutas para as crianças. Minha aula terminou, muitas vezes na minha aula as crianças nem produziam as palavrinhas, o vocabulário que elas estavam aprendendo. Mas logo que eu saí, a professora regente da sala continuou dando um conteúdo sobre frutas. E no momento que a professora perguntou o nome da fruta melancia, em vez de dizer que era uma melancia, a criança produziu watermelon. Prontamente, a professora corrigiu a criança e falou: não, na minha aula é melancia, na aula da teacher é watermelon. E provavelmente a criança não deve ter entendido nada, porque para ela era tudo a mesma coisa. Melancia e watermelon eram apenas 2 nomes para a mesma coisa. Ela não tinha consciência ainda que eram 2 palavras diferentes em 2 idiomas diferentes. E, apesar de não ter feito nenhuma diferença no processo de aprendizagem da criança, aquilo poderia ter sido um trauma. Porque a criança foi repreendida de produzir linguagem. Entendam que, para a criança, o importante é se comunicar. E ela está certa sobre isso. Ela está organizando os 2 idiomas na cabecinha dela. Então, numa situação dessa, o ideal era deixar que a criança falasse watermelon quando ela sentisse vontade e falasse melancia quando ela sentisse vontade. Porque, às vezes, a gente até esquece uma palavra no nosso próprio idioma. Imagine uma criança que está tentando organizar sua mente em 2 idiomas. Então, assim como na minha aula, quando eu pergunto o nome de uma fruta, se a criança me diz melancia, eu não vou corrigir ela e dizer que o certo é o watermelon. Eu posso até repetir para ela o watermelon e pedir para que ela repita comigo, mas nunca afirmar que é o certo, que ela não deve falar melancia. Não é mesmo? Esse é um exemplo prático de que provavelmente a professora em questão não tinha consciência disso. Mas vocês, papais e mamães e professores que estão nos ouvindo agora, já têm consciência. Outro exemplo bem curioso foi de um pai que relatou que o filho chegou em casa em uma semana e aí, um final de semana, e ele só falava o red em casa. Ele não falava mais a palavra vermelho. Quando o pai perguntava de que cor era a maçã, ele dizia red, ele não dizia vermelho. E o pai ficou super preocupado porque achou que a criança estivesse apagando a língua materna dele, apagando a palavra vermelho da mente. E aí começou a forçar a criança a não dizer red e dizer vermelho. E isso é desfazer o trabalho que está sendo feito. Porque agora a criança vai ter uma certa resistência em falar palavras em inglês, ou especificamente o red, na frente do pai, porque ela entendeu que o pai não quer que ele fale aquilo. E isso é problemático. Então, papais e mamães, não se preocupem em a criança esquecer a língua materna ou esquecer a palavra em inglês. Tentem não forçar, permitam que elas sejam felizes nos 2 idiomas e produzam um ou outro quando se sentirem confortáveis. Red ou vermelho, lembrem que o importante é se comunicar. Realmente, esse seu exemplo acontece bastante e me fez lembrar de um comentário frequente que eu escuto. Tia Flávia, meu filho não fala inglês. E essa fala vem logo em seguida da explicação de um hábito comum que causa confusão durante a produção de linguagem, que é o hábito de pedir traduções às crianças. Um dos métodos mais funcionais atualmente é o de imersão na língua. Então, as crianças escutam na sua segunda língua, por exemplo, do inglês, "Which color is this?" e não
como essa cor em inglês. Então, quando o pai traz para mim que a criança não fala inglês em casa e ele traz essa frase como método de tradução, para a criança não faz sentido. Ela não escuta com a professora do inglês que cor é essa em inglês, ela escuta which color is this? Então, ela pode responder de forma imersiva. Agora, depois dos nossos exemplos, nós sabemos que vocês que estão nos ouvindo não vão errar com as crianças de vocês, né? Agora, vocês sabem quais abordagens são mais assertivas e quais devem ser evitadas. Vale ressaltar que para você, educador, coordenador, que ficou interessado nessas informações, muitas outras estão dentro do artigo O que todo professor deveria saber sobre aprendizagem e desenvolvimento linguístico de crianças bilíngues, presente no livro Educação de Professores para o Contexto Bi e Multilingüe, organizado por Elcadre, Sabioli e Molinari. O nosso podcast está chegando ao fim. Poxa, mas foi tão legal, a gente ficar aqui discutindo sobre bilinguismo, neurociência, experiências em sala de aula. Pois é, foi muito legal mesmo. E nós não podíamos nos despedir sem deixar algumas dicas para os papais e mamães bilíngues. Primeiro, traga a exposição diária de forma tranquila e leve. Aproveite esses momentos para ter uma conexão divertida com a língua. Traga o mundo lúdico da criança como veículo para o aprendizado. Conte histórias, use músicas, traga imagens do vocabulário que está sendo aprendido. Exatamente. E uma outra dica que não pode ser esquecida, que vai ser fundamental nesse momento, é perguntar para o professor em sala de aula o que é que ele está dando para a criança na segunda língua. Quais são os métodos utilizados, os conteúdos, as musiquinhas, o storytelling, porque aí você vai poder trazer um pouco da sala de aula para dentro da sua casa. Espero que todas as informações que trouxemos hoje tenham sido esclarecedoras e que tenham despertado o interesse em cada um de vocês para aprender mais sobre o bilinguismo. Isso mesmo. Até a próxima. Tchau para quem for de tchau. Goodbye para quem for de goodbye.